Olá, turminha! Depois de a gente ter passado alguns momentos falando sobre os transportes fluviais, né, os transportes que temos nos rios, nós iremos agora, nesta unidade, estudar um pouquinho sobre a história da ferrovia no Brasil. Pois é, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Por acaso você já passeou de trem? E já pensou na possibilidade de transporte ferroviário ser um dos principais meios de transporte para atravessar do interior do continente até o litoral? Ou já ouviu falar em Maria Fumaça? Pois bem, nesta unidade nós iremos ter o trem como nosso protagonista, pois é ele quem vai nos conduzir ao percurso de construção da grande malha ferroviária que interioriza as mercadorias e os costumes e as histórias do Brasil. Pois bem, não é à toa que a tia está dentro de um trem, para que vocês possam observar os vagões do trem, né? Percorrendo por esses trilhos das ferrovias. No livro de vocês, nós temos um texto que se chama Trem de Ferro, na página 48. Pois bem, café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim. Voa fumaça, corre cerca. Aí, seu foguista, bota fogo na formalha que eu preciso de muita força, muita força, muita força. Oh, foge bicho, foge povo. Passa poste, passa ponte, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho de engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Oh, quando me prenderam no canavial, cada pé de cana era uma focinha. Oh, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca para matar minha sede. Oh, vou-me embora, vou-me embora. Não gosto daqui, nasci no sertão, sou do Oricicuri. Oh, vem depressa, vou correndo, vou dar toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Esse é o texto do Trem de Ferro. Vocês, depois de escutar e analisar ele no livro de vocês, vocês vão fazer uma reflexão desse texto, tá? Podem se juntar para discutir, conversar e compartilhar o que vocês entenderam do texto, tá? Que tema é abordado nesse texto? A partir dessa leitura, façam os comentários, certo? E vocês vão transcrever através da ilustração no livro de vocês, com elementos que vocês consideraram importantes no texto, certo? Vocês têm aí na página 49 uma ilustração para fazer diante desse texto, tá? O trem de ferro. Então, o trem de ferro nada mais é que um transporte ferroviário e é aquele em que o transporte é feito por vagões interligados a uma locomotiva que os carrega sobre trilhos de ferros. Por isso chamamos de ferrovias e podem transportar produtos e pessoas com a utilização de plataformas de embarque e de desembarque. Esse tipo de transporte é utilizado principalmente para longas distâncias e grandes quantidades de cargas, pois possui compartilhamento para grandes cargas e com menor custo de frete e manutenção, maior segurança contra acidentes e roubos, pouco gasto de energia e rotas exclusivas. Geralmente, os produtos transportados por esse transporte ferroviário são de baixo valor agregado, como matérias-primas de origem da agricultura e do extrativismo. No Brasil, a extensão da malha ferroviária é de 28,1 mil quilômetros. Os principais produtos carregados pelo transporte ferroviário no Brasil são o minério de ferro, a soja, o açúcar, o carvão mineral, os grãos, o milho, o farelo de soja, o óleo diesel, a celulose, os produtos siderúrgicos e o ferro de engrossar. A malha ferroviária brasileira é a maior da América Latina em transportes de carga, e isso se deve provavelmente ao nosso histórico com as ferrovias. Pois bem, a primeira ferrovia no Brasil foi construída pela Imperial Companhia de Estradas de Ferro, fundada pelo Visconde de Mauá,
o qual ligava o Porto de Mauá à Baía de Guanabara, a Serra da Estrela, no caminho da Petrópole, no atual estado do Rio de Janeiro. Tempos depois, outras estradas de ferro surgiram no Nordeste, no Recôncavo Baiano e principalmente em São Paulo, para servir a economia cafeeira. Então, em franco desenvolvimento, né, que é a estrela do café, eram em geral construídas financiadas por capitanias inglesas que visavam somente a satisfação de seus interesses comerciais, sem um mínimo de planejamento, tá? Entre os anos de 1870 a 1920, vivíamos a efervescência do transporte ferroviário, tá? Em que o crescimento médio era de 6.000 quilômetros por década. Após 1920, com o advento da era do automóvel, as ferrovias entraram numa fase de estagnação, não tendo se recuperado até os dias atuais, né? Dentre diversas vantagens que o transporte ferroviário possui, estão o baixo custo de frete, o menor índice de roubo, a inexistência de pedágios, o baixo risco de acidentes, a baixa poluição do meio ambiente, o baixo custo de manutenção, o fato de transportar grandes quantidades em longas distâncias. Entre suas desvantagens estão o tráfego limitado aos trilhos, pois a malha ferroviária é insuficiente, ou seja, a malha ferroviária é sucateada. A necessidade de entrepostos especializados, entre outros, além das dificuldades em áreas de aclives e declives acentuados, em que são necessários investimentos maiores na sua infraestrutura e na manutenção. Há necessidade de transbordo ou reembarque das mercadorias para chegar até o seu destino. No entanto, atualmente, apesar das vantagens dos trens e das ferrovias, o meio de transporte mais utilizado no Brasil são os rodoviários, tanto para a circulação de mercadorias como de pessoas. O transporte rodoviário é a forma de transportar mercadorias, matéria-prima, animais, pessoas por meios das estradas, as rodovias e ruas. Nesse tipo de transporte são usados veículos como caminhões, carros, ônibus. O transporte rodoviário é o mais poluente e o mais caro em manutenção quando comparado aos transportes ferroviários e hidroviários. Isso acontece porque esse tipo de transporte tem como principal fonte energética o petróleo, ou seja, utiliza o petróleo como principal combustível para que os veículos circulem pelas estradas do nosso país. Então, no início da aula, eu perguntei se vocês conheciam quem era Maria Fumaça. Pois bem, se vocês sabem, melhor ainda, mas se vocês não sabem, vão saber agora. Maria Fumaça, de São João del Rei, de Tiradentes. A Maria Fumaça que fez o trajeto entre as cidades do Campo das Vertentes e uma das poucas locomotivas a vapor no mundo que ainda roda em bitola de 76 centímetros. No passeio de 12 quilômetros, a composição com capacidade de transportar até 280 passageiros passa pela antiga estrada de ferro do oeste de Minas Gerais. A rota foi inaugurada em 1881 por Dom Pedro II, cruzando rios, montanhas e estações que preservam a arquitetura do século XIX. No trajeto é possível avistar belas paisagens como o Rio das Mortes e a Serra de São José. A área de preservação ambiental também é conhecida como Serra de Tiradentes. A estação de São João del Rei é uma atração à parte. No prédio também construído no século XIX, funciona um museu ferroviário inaugurado em 1981, ano do centenário da Estrada de Ferro Oeste em Minas. O acervo reúne objetos que contam a história da ferrovia no Brasil e na região, como a primeira locomotiva da ferrovia. Pela riqueza de materiais, o complexo ferroviário da Estrada de Ferro Oeste de Minas é um dos maiores do Brasil. Isso mesmo. Então, diante de todas essas informações que vocês receberam agora,
vocês terão um exercício para fazer em casa sobre essas histórias da Maria Fumaça, das rodoviárias, das ferroviárias, ok? Vocês vão responder o exercício de fixação no caderno no livro de vocês. Espero que tenham compreendido e tenham entendido o assunto. E até mais, pessoal.